Vamos lá, pessoal. Segunda parte da matéria, né? Nós vamos falar sobre as leis de Ohm. Leis de Ohm, chamado resistor, que a gente acabou de ver aqui no exemplo, né? Resistor. Então vamos lá. Leis de Ohm. As leis de Ohm, elas são duas, né? Elas são duas. Para a gente entender a lei de Ohm, deixa eu te falar rapidinho o que é esse U. O que é diferença de potencial. Na verdade, eu já falei o que é isso, mas eu preciso falar mais umas coisinhas a respeito de diferença de potencial. Tá bom? A definição de diferença de potencial, que a gente usa a letra U, na verdade é a função da bateria. A bateria que provoca a diferença de potencial. Bateria, tomada, pilha, né? Diferença de potencial. É uma divisão. Qual que é a função da bateria, gente? A bateria fornece energia, então escreva o que a bateria fornece. Ela fornece energia. Para quem, pessoal? Para a carga elétrica. Energia para quem? Para os elétrons, para os íons que passam por ali, que vão lá no posto de combustível receber energia. Fornece energia para o que anda na corrente, anda nos fios, anda nos líquidos, que é corpos carregados eletricamente. A unidade de energia é a unidade Joule, a unidade de carga é a unidade Coulomb, Joule por Coulomb é chamado de volt, que é a unidade de voltagem, de diferença de potencial. A bateria do celular tem 5 volts, a bateria de uma pilha de uma máquina fotográfica tem 9 volts, o do carro 12 volts, a tomada tem 127 volts, tem tomada que é 220 volts, e assim vai, né? É a quantidade de voltagem, que tem a ver com a quantidade de fornecimento de energia. Quanto mais energia se fornece, maior a voltagem daquela pilha, daquela tomada e assim por diante. Feito? Muito bem. Visto isso, agora vamos ver as famosas leis de Ohm. Pessoal, a primeira lei de Ohm, conhecida, né? Primeira lei de Ohm, ela tem esse nome porque Ohm é o sobrenome do pesquisador que descobriu essa lei, que verificou, que entendeu. Ela acontece com o seguinte raciocínio. Se você pegar um fio, aí pessoal, e a partir de agora a gente vai desenhar um fio que esquenta, o chamado resistor, com esse símbolozinho aqui, ó, né? Parece uma cobrinha, tá bom? Esse é um fio que esquenta, chamado resistor. Vou até escrever o nome disso aqui, ó, resistor elétrico. Já já eu te explico o que é resistência elétrica. E a diferença entre resistor e resistência. Resistor é o fio, é aquilo que você vê lá na torradeira, né? Lá no chuveiro. Chuveiro você não vê, mas na torradeira você vê, no forno elétrico você vê, mas é aquilo que está lá, né? É o chamado resistor elétrico. Muito bem. Se eu pegar esse meu fiozinho, aquele que esquenta, e ligar numa tomada, chamar esse ponto de A e esse ponto de B, esses pontos que a gente coloca no início e no final do fiozinho, nós chamamos de terminais, tá bom? Terminais A e B. Se nós colocarmos esse nosso fiozinho que esquenta numa tomada qualquer, que tomada? O ponto A tem 10 volts, o ponto B tem 30 volts. Isso quer dizer que a corrente vai passar de quem para quem, gente? Daqui para cá. Isso você já vai acostumando. Ó. Por que ela vai passar de B para A? Porque isso aqui gasta energia. Se gasta energia, vai passar de uma situação de maior para uma situação de menor energia. Vai lembrando disso. Isso é muito importante para você daqui para frente. Né? A corrente não pode ir de A para B num resistor, porque isso aqui gasta, diminui energia, diminui potencial. Beleza? Muito bem. O que acontece? Vamos supor que
essa corrente seja de 2 amperes. Estou inventando aqui um número, corrente de 2 amperes. Perfeito. O que o ON, o nosso pesquisador ON, o que ele fez? Ele pegou esse fiozinho, o mesmo fiozinho, e submeteu, gente, esse fiozinho a uma outra tomada. Ligou numa outra tomada, pôs uma outra bateria nesse fiozinho. Vou até chamar de pontos C e D. Olha lá, gente. Vamos supor que o ponto C seja 70 volts, estou inventando esse número, 70, e vamos supor aqui que o ponto D seja de 60 volts, tá bom? Legal. Se eu inventei esses dois valores, isso aqui chama potencial, potencial de C, potencial de D, pergunta a você para onde que a corrente vai. Isso aqui é um resistor, isso aqui é um negócio que esquenta, é um chuveiro. Então a corrente vai para onde? Daqui para cá, ó. Por que agora é daqui para cá? Porque vai gastar. Se vai gastar, vai diminuir o potencial. Não esqueça disso, gente. Vai diminuir o potencial se vai gastar energia. Vamos supor aqui que a corrente seja de 1 ampere, tá bom? A corrente é de 1 ampere. Muito bem, pessoal. O que nós temos de igual desse experimento, onde você ligou o fiozinho na tomada, para esse experimento, onde você ligou o mesmo fio? Acabei de falar a semelhança, é o mesmo fio. Se é o mesmo fio, olha só o que nós vamos descobrir, gente. Se é o mesmo fio, o resto é tudo diferente. Ó. A tomada é diferente, aqui é 20 volts, aqui é 10 volts. O que se faz? Se você pegar, pessoal, essa diferença, que no caso aqui é 20 volts, e dividir pela corrente, se você pegar a diferença de potencial e dividir pela corrente, vai dar igual aqui, ó. A diferença de potencial aqui é 10 e a corrente é 1. Então, há uma igualdade nessa divisão. E essa igualdade a gente chama de razão igual, ou seja, proporção. Em matemática isso chama proporção. E esse valor que a gente acha, quando a gente pega o mesmo fio, e submete a DDPs diferentes e acha correntes diferentes, isso nós chamamos de R. No caso aqui vai ser 10, né? Esse 10 aqui nós vamos chamar de R. E esse R recebe o nome de resistência. Tá bom? Resistência elétrica. O que é resistência, gente? É uma grandeza física. Agora que você precisa aprender a diferença entre resistência e resistor. Vamos ver a diferença? Resistor é um elemento de um circuito. Vou até escrever aqui. Ó. Resistor, elemento de circuito elétrico que possui a função de transformar energia elétrica em energia térmica. Aí, pessoal, a função do resistor é essa. Resistor, ele transforma elétrica em térmica, ou seja, foi feito na vida só para esquentar. Chuveiro, ferro, passar roupa. Você tem um monte de elementos domésticos, principalmente, que tem a função única de esquentar, né? Chapinha, forno elétrico, parará, parará. Tudo que é só para esquentar, secador que esquenta o ar, tudo que é só para esquentar, você chama de resistor. O que é resistência? Resistência é uma grandeza física. Resistência é uma propriedade do resistor. Vou te explicar por quê. O que é ter resistência? Oferecer resistência. É assim, ó. Existem fios e fios. Isso depende
de tamanho, depende de espessura, já vou falar da segunda lei de Ohm, né? Depende do tipo de material. Então você tem fios e fios diferentes. Essas diferenças provocam uma maior ou uma menor resistência. O que quer dizer essa palavra? Resistência. É uma dificuldade que o próprio fio oferece à passagem da corrente elétrica por ele. Dificuldade. Resistência é uma dificuldade. Dificuldade em termos de movimentação. Então eu sempre comparo com um carro, né? Eu comparo com um carro a eletricidade. Os elétrons andando eu comparo com carros na rua, com carros nas estradas. Existe uma rua que está asfaltada lindamente, maravilhosamente, uma rodovia, e o carro anda ali na boa, né? Quando você tem uma rua que está assim perfeita para se andar, o trânsito prefere, os carros preferem passar por aquela rua. Então, se você tem uma opção de passar por uma rua fácil de andar e uma rua cheia de buracos, com muita dificuldade para andar, qual que é a opção, gente? A opção é ir por aquela rua mais fácil de andar. Então, essa comparação é boa para você entender que no fio que tem muita resistência, muito buraco, muita dificuldade, vai passar pouco carro. Essa é a ideia. No fio que tem muita resistência, a corrente elétrica é menor. No fio que tem uma menor dificuldade, é mais fácil, o carro vai preferir passar por ali. Então você vai ter um fluxo de elétrons, de carros, no caso, exemplo, maior. Aumenta a corrente quando diminui a resistência, né? O fio oferece pouca resistência para os elétrons andarem. Então vai passar muito elétron ali. A resistência é baixa. Perfeito? Muita resistência, difícil, vai passar menos corrente. Então aquela famosa ideia que cai muito em vestibular, principalmente no Enem. Enem adora esse tipo de pergunta. Você tem que esquentar mais a água de um chuveiro. Ó a perguntinha famosa. Nossa. Você tem que esquentar mais água de um chuveiro. Você tem que passar mais corrente pelo chuveiro para esquentar a água. Passar mais corrente, ele funcionar mais, né? Tudo que vai funcionar mais vai passar mais corrente. Pensa sempre nisso. Se vai passar mais corrente, tem que ter uma resistência o quê, gente? Menor, né? Tem que ter uma resistência menor. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou equacionar isso que eu estou querendo falar para você. Quando a gente faz essa divisão, o que a gente dividiu aqui? A gente dividiu 20 por 2. Por que 20? Porque foi a DDP e a corrente é 2. Dividir a DDP pela corrente, a gente acha a resistência lá. Então, quando a gente multiplica isso aqui em cruz, pessoal, quando a gente multiplica isso aqui em cruz, a gente obtém a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, ela é traduzida na forma de uma equação, de uma formulinha. U é igual a RI. A primeira lei de Ohm é essa aí, né? Você pode ter essa resistência constante ou não. Pode ter constante ou não. O mais comum é você ter essa resistência constante. O que é ter essa resistência constante? É falar o que aconteceu aqui, ó. Se eu pegar esse fiozinho, ligar numa tomada e passar uma corrente nele, se eu mudar para uma outra situação e a resistência não mudar, a gente chama esse fiozinho de resistor ôhmico. Então, quando a resistência é constante, ó, resistor ôhmico, que vem da palavra ohm, né? Resistor ôhmico é aquele que tem resistência constante. Vamos escrever aqui. Resistência constante. O R, no caso nosso aqui, vai ser 10. 10 aqui, 10 aqui. Ele não está mudando a resistência se você ligar em tomadas diferentes. Tem fio que muda a resistência? Tem. Ele chama resistor não ôhmico, certo? O mais comum é aparecer o resistor ôhmico, tá certo? Então, resistência, grandeza física, aquilo que o fio oferece para a corrente elétrica. Maior resistência, mais dificuldade para a corrente elétrica passar. Então tem menos corrente. Menor resistência, menor dificuldade, mais corrente passa.
O aparelho tem que funcionar mais, maior corrente. Então, se você tem que esquentar mais a água, você tem que diminuir a resistência. Perguntinha fatal de aparecer. Muito fácil de aparecer essa pergunta, né? Eu vou ligar o meu ventilador e eu quero que ele gire mais. Para girar mais, ele tem que funcionar mais. Se tem que funcionar mais, tem que passar mais corrente. Você tem que diminuir a resistência. Tudo que vai funcionar mais, você vai diminuir a resistência. Tudo bem? Então, veja o exemplo do chuveiro aqui, ó. Pessoal, tá lá o chuveiro, agora está entrando no inverno, né? As temperaturas estão diminuindo, você vai esquentar mais a água. Quando você muda a chavinha lá do chuveiro, pessoal, a DDP da sua casa é um valor constante. Você não muda a DDP ao mexer na chavinha do chuveiro. Você está mexendo no quê? Na resistência. Então, se isso aqui é constante, por exemplo, você quer aumentar a corrente, você quer que a água esquente mais, funcionar mais, esquentar mais, né? Brilhar mais, girar mais, tudo que vai funcionar mais tem que aumentar a corrente. Se isso aqui é constante, você não vai mexer na DDP da sua casa, né? Você tem que diminuir a resistência. Então você tem que diminuir a resistência para que a corrente aumente. Então, para esquentar mais a água, diminuir a resistência. Combinado? Matemática. Isso aqui, gente, chama função do primeiro grau. Então nós podemos fazer, ó, rapidinho aqui, ó. Nós podemos fazer um gráfico. Olha aqui, pessoal. Nós podemos fazer um gráfico, né? Usando aquela equação lá. Como é que vai ser o gráfico? U, por exemplo, em volt, com corrente elétrica. Olha lá. Você pega as variáveis, né? Variáveis I e U, por exemplo. Tá bom? Foi o que nós fizemos, que eu acabei de apagar aqui, né? Olha só o que nós fizemos, gente. Se você pegar o seu fiozinho e submeter a uma DDP de 20 volts, nosso exemplo tinha esses números, lembra? A corrente que passava era 2. Agora, se você pegar o seu fiozinho e submeter a uma DDP de 10 volts, o que você vai ter? Você vai ter uma corrente de 1 ampere. Não é isso? Por que é uma reta, gente? Porque a resistência é a mesma. Então, como é que você acha a resistência? Você pode pensar em triângulo retângulo, lá, né? Você pode achar a resistência fazendo a tangente do ângulo. O que é fazer a tangente? É cateto oposto por cateto adjacente. Né? Tangente é assim. Cateto oposto, 20, ó. Esse lado é 20, esse lado é 2. Ou você pode pegar esse triângulo menor, ó. 10. 10 por esse lado que é 1. Ou seja, a resistência, no caso do nosso exemplo, daria 10. Vão te pedir para achar a resistência. Aí você acha um número lá, 10. 10 o quê, pessoal? 10 ohms. Essa é uma letra grega chamada ômega, ômega maiúsculo, né? Que significa unidade de resistência elétrica. Não confunda a palavra ohm, né? Que vem do sobrenome ohm, pesquisador, com a letra ômega. Pô, mas é parecido, né? Falou bem, parecido. Tem nada a ver. Essa letra aqui tem milhares de anos. O nosso pesquisador ohm deve ter aí uns 200 anos de nascimento, né? Não tem nada a ver, é só uma coincidência fonética. Ômega de ohm. Parecido, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Talvez tenham escolhido justamente por essa coincidência fonética. Legal? Isso é resistência, dificuldade que o fio oferece. Calcular a resistência. Todo gráfico que for uma reta significa que é um condutor ômico. Se não for uma reta, né, gráfico de U contra I, não é um resistor ômico. Combinado? Pessoal, isso é a primeira lei de Ohm. O que é resistor? É o fiozinho. O que é resistência? É aquilo que ele oferece para a corrente andar. Tudo bem? Essa é a primeira lei de Ohm. Vamos ver a segunda? Vamos ver a segunda. Eu vou apagar tudo isso aqui. Vou desenhar aquele mesmo fio. Ó.
desenhado de forma exagerada. Está aqui o nosso fio, colocamos uma super lupa para esse fio ficar ampliado. É um fio cilíndrico. Vamos chamar de L ao comprimento desse fio. Isso aqui é área de secção transversal. Se você cortar o fio e olhar para ele, como se fosse um pepino japonês, que você corta e vê um círculo. É a área de secção transversal. Só para lembrar para você, como é que calcula a área de círculo, gente? É πr ao quadrado. R de raio, né? Esse R aqui é o raio do círculo, tá bom? Muito bem. Eu disse a você que os fios que a gente usa por aí, né? Nos aparelhos, na fiação da casa e tal, podem ser de diferentes materiais. Dependendo do material, você tem uma constante que caracteriza se é um material, se é outro material. Existe uma tabela, né? Que você pesquisa na internet, você acha essa tabela rapidinho. É a tabela de resistividade. Ó, e nós vamos representar a resistividade por essa letra grega chamada Rho. Escreva o que é isso. Resistividade do material. O que é isso, gente? É uma grandeza que caracteriza o tipo de material. Se é cobre, se é níquel, se é chumbo, se é uma liga metálica, se é prata. Que material que é? Sempre metais para ser condutor, para ser fio, né? Material de fio é metal. Então, o tipo de material é a resistividade que oferece, né? A passagem da corrente elétrica. Tem condutores melhores do que outros condutores. O cobre é ótimo condutor. Tem o comprimento do fio, representado pela letra L, e tem a área, se o fio é mais grosso, se é mais fino. Tudo isso é relacionado com a resistência do fio. Não confunda esse R com esse R. Esse R é de resistência, esse R é o raio desse círculo, tá bom, gente? A segunda lei de Ohm é essa relação entre a resistência, a área, o comprimento e o tipo de material. E essa relação tem essa formulinha aqui, ó, né? É a formulinha que o pessoal chama de formulinha da rola, porque essa letrinha se chama Rho, né? É uma letra grega que tem o nome de Rho. Por isso que a gente chama de rola, né? A brincadeirinha que a gente faz, formulinha da rola, segundo a lei de Ohm. O que você tem que pensar aqui, pessoal? Você tem que pensar aqui o seguinte. Se você comparar dois fios de materiais diferentes, de comprimentos diferentes e de áreas diferentes, você pode ter resistências diferentes. Pode ser o mesmo material? Pode. Você pode mudar isso, você pode mudar isso, você pode mudar isso. Por que essas três letrinhas elas comparecem nessa expressão? Uma aqui embaixo e as outras duas aqui em cima. Vou te explicar. E com isso a gente encerra a nossa matéria inicial de eletrodinâmica, né? Nosso próximo encontro a gente vai ver associação de resistores, que é uma matéria extremamente importante. Isso aqui é só um início. Pessoal, se você pegar uma tabela de resistividade, né, olhar lá na internet, ó, resistividade, você vai ter material que é melhor condutor do que outros. Então, se a resistividade aumentar, lá na tabela, ó, esse material tem uma resistividade maior. O que significa? Que ele vai oferecer uma resistência maior. Vai passar menos corrente por ele. Essa é a ideia. Se você tiver um material, um fio, que seja maior do que outro fio, quanto maior o fio, mais resistência oferece. Mais espaço, né? Mais comprimento a corrente tem que andar, vai aumentar a resistência, diretamente proporcional. Porém, se o fio for mais grosso, maior área o fio é mais grosso, aí é melhor para a corrente andar, tem mais espaço para ela andar, inversamente proporcional. Quanto maior a área, quanto mais grosso o fio, menor vai ser a resistência. Menor a resistência,
mais corrente passa. Então eu costumo brincar que o melhor fio para você construir circuitos é um fio curto e grosso. Por que curto e grosso? Porque quanto mais curto ele for, menos resistência tem. Quanto mais grosso ele for, grosso, né? Quanto mais grosso ele for, maior a área, menor a resistência. O lance do curto e grosso é para ter maior resistência, tá, gente? Desculpa, menor resistência, né? Curto e grosso. Menor comprimento, menor resistência. Mais grosso, menor resistência. Curto e grosso para ter o quê? Menor resistência. Menor resistência, passa mais corrente. Legal? Então tá aí. Na sua lista que você recebe hoje ou amanhã, hoje é dia 21 de maio, só para você entender que dia que é hoje. Você deve receber essa lista amanhã. E essa aula também, né? Você tem exercícios disso tudo que eu falei aqui, tá bom? Semana que vem, pessoal, não vai ter teoria nova, vai ter mais exercícios, porque isso aqui é um assunto que tem muito exercício para você treinar, para você fazer. Semana que vem você recebe uma segunda lista com novos exercícios desse assunto, né? Exercícios diferentes e tais, sempre com exercícios resolvidos. Eu sempre coloco lá para você exercícios resolvidos para você ver, nossa, como é que faz isso? Como é que pensa a respeito disso? Boa? Você vê os resolvidos, lembra da explicação, assiste a explicação e parte lá para aquela batalha com os exercícios para tentar fazer. Legal? Lembrando que você tem sempre à sua disposição o meu contato aí no WhatsApp, é só, professor, resolve isso para mim, não entendi esse. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo, tá bom? É que muita gente pedindo, às vezes complica o meu dia. Não se preocupe, posso demorar alguns dias, mas eu sempre vou responder. Legal? Se eu não responder, é porque se perdeu lá no meio de tanto WhatsApp, aí você dá uma lembradinha, professor, você não respondeu esse tal mensagem, por favor. Aí eu, não é má vontade, é que às vezes é muita mensagem, a minha cabeça dá um bug. Pessoal, grande abraço, fique com Deus, até o nosso próximo encontro, tá? Tchau, tchau.